Bom dia, pessoal. Vamos lá, chegando para mais um dia de Pergunte ao Professor Pimentel. Tá? Hoje é segunda-feira, aquele vapt-vup, né? Aquelas perguntinhas rápidas que me fazem durante a semana. Então, hoje, é segunda-feira, Pergunte ao Professor Pimentel. Então, hoje nós temos algumas perguntinhas aqui pesadas, né? Interessante, que nós vamos responder para vocês. Então é aquele intervalinho do nosso café, é só 15 minutinhos, tá? Não passa de 20, tá? Espero. Vamos lá responder algumas perguntinhas para vocês, tá? Um bom dia para todos vocês que entraram. Estou vendo que o nosso grande amigo, Dr. Nelson Maurício, está aqui hoje com a gente, tá? Hoje, às segunda-feira, essa hora, meio-dia, eu respondo umas 5 perguntinhas que o pessoal me passa durante a semana, que eu acho interessante contribuir para ajudar vocês. A primeira pergunta que nós temos aqui hoje é da Thelma, tá? A Thelma perguntou assim: hoje as perguntas daqui, tá? Deve ser encaminhada para minha bio, lá, contato, tá? Do WhatsApp, que aí eu vou selecionar para poder perguntar. Aqui são as perguntas que já me fizeram, tá? Que eu estou vendo que já tem algumas aí. A Thelma perguntou: professor, assisti no ambulatório um colega ao fazer um simples botão anestésico para retirar de uma verruga, o paciente teve início de convulsão, dificuldade respiratória. Foi levado rapidamente para o UTI e, graças a Deus, saiu bem. O que deve ter acontecido? Bem, Thelma, o que deve ter acontecido, essas convulsões, dificuldade respiratória, e são consequências de injeções acidentais, tá, do anestésico dentro do vaso sanguíneo. Tá? Então, por isso que você tem que tomar o máximo cuidado, sempre quando for fazer o simples botãozinho anestésico, tá? Você, ao entrar com a agulha, você aspira, mas não é aspirar e soltar o êmbolo. Você aspira, espera passar uns 3 segundos, aí você conta 1, 2, 3, que é para dar tempo de, se você tiver do vaso, ele puxar o sangue, você vê. Aí se vier sangue, você tira fora, troca a agulha, porque aquela vai estar já com sangue, você vai ficar na dúvida de novo, e entra, tá? Um pouquinho mais de um lado ou do outro. Senão, se você bota lá, aí rapidamente você tem que fazer é oxigenar o paciente, se acontecer isso, tá bom? Porque o anestésico, ele causa isso, tá bom? A segunda perguntinha que me fizeram foi da Débora Dermato. Por que o fenol off, como nós temos o nosso colega aí, o Dr. Nelson Maurício, o fenol off ele lançou também o fenol free, né? Que é sem um fenol. Então são substâncias que a gente usa através do ATA, com fluxo total. E o meu, eu resolvi lançar o protocolo do fenol off para orientar vocês. Então ela pergunta assim, ó: por que o fenol off é bom para o tratamento de cicatrizes? Então vamos lá, ó. O ATA, tá? Ele foi lançado em 1940. Olha só, é um dos pires mais antigos que existe. É um pire super tranquilo, tá? O risco dele é você não fazer a cobertura certa. Você lembra que eu já falei de cobertura aqui? A cobertura são 4. Cobertura 0, cobertura 1, cobertura 2, cobertura 3. A cobertura 0 é quando você dá uma passadinha, o ATA mais superficial. Tem até de um tratamento que eu adorava muito, que era chamado Piruata, da Neopharma, que era o ATA a 7,5 com pirúvico. Tá? Então eu não queria causar frost, eu só quero rejuvenescer o paciente. Ou faço a cobertura 4, que é o nível 3, que é a última, né? Que é aquele frost total, porque a cobertura 1 e 2, ele apresenta pontos rosáceos no meio do frost. Lógico que ali vai dar pigmentação, então o risco é esse daí, tá bom? E agora, respondendo a tua pergunta, por que para cicatriz? Eu fazia muito isso lá na Marinha, eu era responsável pelo ambulatório, tá? Daquelas pessoas que
dos militares, né, que nós tínhamos muitas explosões de caldeira que voava, metava, tu quanto era lado, cortava, né? Você sabe que com o passar do tempo, tá, a nossa pele vai se autorrenovando. Só que vai precisar de muitos anos para tirar aquela cicatriz. Se eu faço um flush total, onde que a pessoa tiver uma sequela de cicatriz, tá? Eu já vou arrancar na primeira vez que eu faço com ATA, eu já tiro toda a epiderme dele e a derme papilar. Provavelmente é onde que vai estar a cicatriz. Então a gente elimina a cicatriz com o protocolo Fenol-Off, tá, ô Thelma? A segunda pergunta é do Dr. Amauri, tá? Ele pergunta aqui, ó. Ao fazer um preenchimento de mandíbula, além do botão anestésico de cada lado, que eu fiz só na derme, o paciente ficou mais de 1 hora sem conseguir falar. Ou seja, ela falava toda enrolada, blá, 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 blá. O que aconteceu nesse caso? O que aconteceu, tá? Se você fez o preenchimento aqui da mandíbula, nós temos aqui o trigêmeo, tá? Nessa região daqui, que é a região zigomática, é a região mais tranquila de você fazer qualquer coisa, porque ele passa por trás, tá? Só que aqui é o ramo da mandíbula. A gente nunca deve pegar o ramo da mandíbula, porque ele deixa a língua boba. A pessoa, lógico que vai voltar. Então, por isso que nós temos os pontos, tá, de bloqueio que deve fazer para poder evitar de você pegar diretamente o nervo da mandibular. Aí eu gosto de pegar, nesse caso, o nervo aurículo temporal e o mentuono, porque se pegar o da mandíbula, vai parar, o paciente não vai sentir nenhuma dor, mas vai ficar mais de 1 hora sem conseguir falar direito, entendeu, Amauri? Vamos aqui a mais uma perguntinha, tá? Vamos falar do Reinaldo, tá? Fiquei triste com essa proibição do fenol e passei a usar o seu protocolo do Fenol-Off. Obrigado, Reinaldo. E agora sinto que posso continuar meu dia a dia contente, porque eu já tenho esse recurso. Primeira coisa, eu fico feliz por ter resolvido você. E fico triste porque eu só vejo o nego falar do fenol tamponado, do fenol free, do Fenol-Off, tá? E o pessoal está esquecendo o nosso dia a dia, aquele paciente que não quer ter um afastamento grande. Mesmo no meu protocolo Fenol-Off, o afastamento é 5 a 6 dias, no 7º dia já vai trabalhar. O tamponado era pelo menos 15 dias. Mas tem paciente que não pode. E o paciente que ele quer rejuvenescer, tudo bem, mas o paciente que não quer envelhecer, a gente não vai fazer um fenol profundo. Então, eu já vou adiantar para você, Reinaldo, nessa quarta-feira, às 20 horas, se o nosso querido Nelson estiver aí, eu também convido ele, eu vou falar sobre tratamento, principalmente para aquelas... Hoje em dia as mulheres estão galgando, graças a Deus, sendo CEO de empresas, grandes diretoras, e nesse mercado competitivo, né, mundial, machista, né, podemos dizer isso, ela tem que estar sempre bem apresentada. Ela não pode estar faltando ao serviço para fazer um procedimento mais profundo, e também não há necessidade, que são normalmente executivas na sua faixa de 30, 40, 45 anos de idade. Elas estão começando a não ter mais o colágeno para colocar no organismo, está começando a diminuir o colágeno, não pode fazer nada muito agressivo, porque ela tem que continuar no seu dia a dia, senão a competição, né? Competição de homem já homem com homem já é terrível, tá? Agora, com uma mulher na direção, todo mundo se une para dar uma rasteira nela. Então nós vamos falar, tá? O tratamento para as mulheres na faixa etária de 30, 40, 45 anos, que não pode envelhecer para poder estar sempre bem apresentada, tá? Não quer deixar o envelhecimento pegar ela,
Então, o que nós podemos fazer? Então, nessa quarta-feira, às 20 horas, nós vamos falar sobre esse tema, tá, Reinaldo? E a nossa quinta perguntinha de hoje, tá? Veio da Vanessa. Sempre tive medo do Ata, pois sempre ouvi falar que ele mancha, ou seja, provoca hipigmentação. Não, vamos lá. Primeiro, Vanessa, qualquer pilha que você use, não existe, qualquer pilha, ele serve para rejuvenescer e para clarear. Então, tira a mancha. Agora, uns são mais específicos para hipigmentações, outros são mais específicos para melasma, mas todos eles servem para melasma porque vai tirar mancha, mas tem um mais específico. Tem um mais específico para o acne, né? Se ele está ativo, que é o salicílico, a solução de Gernia, o pirúvico. Só que ele também rejuvenesce e também tira mancha. Qualquer pele que você usar, se você cair água quente e tomar sol, você se queimou, vai manchar, vai pigmentar. O pire também queima. Então, o sol atrapalha, a mal preparação da pele, quando você queima só no lugar. Então, o que acontece? O Ata, ele foi engraçado. Quando ele foi lançado, em 1940, foi para cicatriz. Em 1941, tá? O doutor o doutor Gernia, ele lançou o pire dele, o pire de Gernia, e falou assim, ó, se você, antes de usar o Ata, usar o pire de Gernia, ele vai servir para hipopigmentações, para retirada de mancha. Olha só, ele já criou o pire dele, só que no início era com Resorcina, dava outras alterações. Aí depois, graças a Deus, veio a solução de Gernia modificada. É o que a gente sempre deve usar antes de passar. Eu não é só o Ata, não. Antes de qualquer outro pire, o fenol tamponado, retinóico, qualquer pire, eu gosto de passar sempre a solução de Gernia antes. O que acontece de pigmentação é porque o fenol, quando a gente passa o fenol, não uma passada só, nós já comemos até a derme papilar. O Ata precisa de mais passada, você tem que ter a paciência de causar o flush total. Aí você deu uma esfregadinha com a turunda com Ata, alguns lugares já começa a esbranquiçar. Tem que passar 2, 3, 4 vezes, aí tu vai ver que já tem um flush, mas vai observar que ainda tem algumas áreas redondinha ou irregular, que ainda é meia rosácea. Se você ali não vai, automaticamente ele vai ficar com uma coloração diferente do outro. Aí nego vai falar hipigmentação. Então a hipigmentação, o erro não é do Ata, é de quem está na frente dele. É o colega que está passando ele. É aquilo que eu falo, você tem que saber os níveis e chegar até o flush total, tá? Então é um dos pilhos que o Nelson mesmo já viu, que eu sou apaixonado por ele, tá? Eu uso ele já há muito anos, desde o meu tempo de marinha. Eu tenho mais medo do ácido glicólico do que do Ata, porque o Ata eu sei que ele vai parar assim que ele atravessa a derme papilar, tá? O glicólico, se eu não neutralizo, tá? Porque o Ata não neutraliza. O glicólico tem que neutralizar. Se você não neutraliza, ele vai entrar irregularmente, vai continuar entrando. Aí sim que pode manchar. Agora, aí existe a pigmentação provocada pelo Ata. É porque você fez flush de um pedaço e outro pedaço não fez o flush. Então você tem que tomar muito cuidado com essa parte, tá? Para evitar isso daí, ó, tá? Então, ó, pessoal, já estamos agora já com 15 minutinhos. Hoje eu vou conseguir bater meu recorde, respondi as 5 perguntas. Então vamos lá, a pergunta da Thelma, a pergunta da Débora Dermato, do Dr. Mauri, do Renato e da Vanessa. Você tem dúvida, quer fazer pergunta, vai na minha bio e tem lá, ó, entrar
em contato com o WhatsApp Conversa com o Professor. Aí você solicita ser convidado, vai receber o convite e lá você faz as suas perguntas que você gostaria que eu respondesse. Aí eu respondo aqui, algumas são mais pessoais, eu procuro mandar, mas lá são perguntas sobre estética que eu devo fazer. Algumas mais interessantes, mas não tanto, porque eu não posso ficar aqui o dia todo falando com vocês, senão todo mundo tem que trabalhar, né? Algumas que é mais pertinente, eu ainda mando a resposta. As melhores eu seleciono aqui para falar para vocês, porque além de tirar a dúvida daquele colega, é uma dúvida de todos nós, tá bom? Então, essa quarta-feira, às 20 horas, tá? Soluções para você manter o paciente rejuvenescido sem o afastamento. Então, não é só de paciente que já envelheceu que nós temos que tirar a ruga, tá? Senão nosso consultório seria só da terceira idade. Então, para quem faz consultório só da terceira idade, então a solução é só fenol off, quando liberar de novo o fenol tamponado, mas o nosso consultório a gente pega todo mundo, e a partir de 30 anos já não temos mais a fabricação do colágeno, e o paciente não quer nada agressivo, então vai ser nessa quarta-feira às 20 horas. Bem, pessoal, fui, vamos voltar lá, vou acabar meu cafezinho e vamos voltar para o segundo tempo do nosso consultório. Tchau!